Olá, mortais, beleza? Aqui é o Zycron, e estou trazendo algumas recomendações para vocês. A primeira obra é Akometsu. E ela começa com uma guria perguntando ao garoto em sua frente: o que você fará depois de se formar? Não sei ainda. Ela fica surpresa com a resposta dele. Não sabe? O primeiro trimestre já está terminando e você não tem pensado nisso? Você me conhece, sabe que eu sou relaxado, então mesmo após me formar vou continuar sendo o mesmo, nada vai mudar. A garota então sorri e aponta para algo no rosto dele e diz: tem alguma coisa nos seus lábios. Ele se distrai para verificar sobre o que ela estava falando. Então ela o beija de surpresa. Idiota! O que está fazendo? Por que está tão tímido por causa de um beijo? É apenas uma pequena saudação, e você já fez o mesmo com a Mari. Ainda assim, sou um homem. Então, se aproximando dele, ela responde em tom provocativo: então você é um homem depois de tudo. Mano, olha essa safadinha. Depois disso ela se despede rindo, e enquanto se afasta os pensamentos dela nos são mostrados. Desculpe, eu queria que meu primeiro beijo fosse com alguém que eu gosto. Eu não serei capaz de te ver novamente. O garoto a repreende para não sair assim e a chama, mas ela o ignora e seus pensamentos continuam. Sem dinheiro eu não posso viver uma vida normal. Então adeus. O século XX terminou, o Japão está em ruínas, você está ciente disso? O prota aparece abaixado lendo o que parece ser um jornal. Está realmente arruinado, não? Uma nação devedora que cobre o déficit com um empréstimo de 700 milhões de ienes. Falência, desemprego. Uma espiral de deflação de uma recessão estrutural. A situação do Japão definitivamente não é boa. Então ele se levanta como se tivesse tomado uma decisão. Troca a cena e nos é mostrado um hotel de luxo. E na cobertura desse hotel está acontecendo uma reunião somente para convidados. Lá dentro estão reunidos alguns políticos e empresários corruptos esbanjando e jogando dinheiro fora, enquanto conversam e se aproveitam de jovens garotas. Todos eles são membros de uma corporação semi-governamental e cada um deles recebe 1 bilhão de ienes como pensão de reforma além de seu salário. Até aparece os políticos de um certo país aí, com seus salários e benefícios. Esse velho nojento é o principal consultor de um banco, mas já fez parte do Ministério das Finanças e agora é o diretor de 3 das maiores corporações bancárias. Ele já recebeu uma pensão de reforma de 2 bilhões, e vive em uma mansão de 6 bilhões. O país está endividado e esta reunião está sendo paga como se fosse hora extra. Um dos velhos elogia o diretor por fazer as garotas usarem uniforme escolar, mas o diretor revela que as garotas ainda são estudantes de verdade. Não preciso nem dizer que o que já estava errado ficou ainda pior. É verdade, eu já disse adeus. Esse velho nojento, me dá vontade de chorar quando penso nisso. Mas eu já me decidi. Depois disso ela levanta-se insinuando para o velho. Mas o velho não gostou e resolveu surtar batendo na mesa e derrubando a guria. Então começa a reclamar sobre ela não ter vergonha, e de onde as garotas vieram, alegando serem pobres e que seus pais a venderam por estarem endividados, encerrando as ofensas dizendo que elas são a escória do submundo japonês. Ele começa um devaneio de que ele e seus amigos nojentos são superiores, que são os escolhidos e responsáveis por influenciar a sociedade. Então estende o pé para a guria caída e a manda lamber. Ela, chocada e com lágrimas nos olhos, hesita por um momento enquanto está pensativa, mas o velho se irrita e volta a exigir que ela se apresse e obedeça. Ainda hesitante, ela se aproxima, e ao que espero estar errado, começa a lamber o pé dele. Com isso o velho começa a rir histericamente da situação. Nesse momento uma voz é ouvida ao fundo comentando sobre o vinho. O velho olha na direção da voz se questionando quem seria o mascarado. Ao notar que ninguém ali parecia conhecê-lo, o velho descontente ordena que um de seus capachos vá descobrir quem é. Enquanto o capacho vai até lá, o velho abusa da guria. Mas logo depois,
o som de uma arma sendo disparada é ouvido, e o capacho cai por causa de um disparo em sua perna, o que deixa todos ali chocados. E enquanto o capacho chora por ter sido alvejado, o velho se pergunta novamente quem seria o mascarado. Outro dos capachos grita para alguém chamar a polícia, mas é rapidamente advertido para não o fazer, já que isso chamaria a atenção de jornalistas, e que ao invés disso deveria chamar um contato do velho que poderia resolver isso de forma sigilosa. Enquanto o capacho sai à procura do número dessa pessoa, o mascarado se move em direção ao velho, tirando um machado das costas. E com esse machado corta a mesa em frente ao velho. Então o mascarado pede licença para a garota que o velho continua segurando em sua frente, já que teria assuntos a tratar com ele. A guria parece reconhecer a voz do mascarado. E o velho com cara de otário questiona se a pergunta foi para ele. Então a garota se vira, e com algum esforço consegue se livrar dele, o fazendo cair. Agora com o velho caído, o mascarado se aproxima e aponta o machado para ele, enquanto o velho xinga, e volta a perguntar quem seria o mascarado. E os pensamentos da garota revelam que ela sabe quem ele é. Então o velho grita exigindo saber o nome dele. Ao que o mascarado responde: Eu? Enquanto estiver usando essa máscara, você pode me chamar de Akometsu. Você sabe o que isso significa? Akometsu? Um significado? De que besteira você está falando? Pergunta o velho. Nesse meio tempo, o capacho que tinha ido atrás do número do contato deles, o encontra e anuncia para o velho. Então o velho começa a contar vantagem, de que o mascarado estava lascado, que era um ladrão que entrou no lugar errado e blá blá blá. Depois de escutar pacientemente toda a ladainha do velho, o mascarado dispara várias vezes no chão próximo aos pés dele, e diz para não ser comparado a um ladrão, voltando a dizer ser Akometsu. Com isso dito, todos se questionam sobre o que significa Akometsu. Agora apontando a arma para a cabeça do velho ele diz que fará algumas perguntas, e que essas são as últimas perguntas que o velho responderá na vida. Colocando o machado no chão e se apoiando no cabo, ele faz a primeira pergunta. 10 milhões de ienes podem finalizar uma pessoa? O mascarado faz o som de tic-tac enquanto espera a resposta, mas depois de um tempo ele grita com o tempo tendo acabado. Tempo esgotado, mas que pena, você estava tão perto. Bem, é uma história triste. Havia um senhor que pediu um empréstimo de 10 milhões de ienes, mas foi negado no banco em que você trabalha. E que por isso esse senhor não foi capaz de repor o estoque de sua loja, o que o levou à falência. E por isso resolveu se finalizar. Então o mascarado se aproxima do velho e volta a falar. Isso mesmo, ele se foi por causa de 10 milhões de ienes. Depois disso ele faz a segunda pergunta. A quem pertence o dinheiro que você rouba? Novamente o som de tic-tac, mas agora o velho resolveu falar. Parece que você está equivocado, eu não tenho roubado nada. Ao contrário, se nós, os vermes que sugam o dinheiro público, não distribuirmos o orçamento, esse país não se moveria. Nós trabalhamos por um mísero salário de funcionário do governo. O mascarado novamente espera o velho terminar seu discurso para então disparar em seu pé, descolando gentilmente seu dedão. O velho se contorce no chão reclamando do pé, enquanto o mascarado, parecendo irritado, volta a falar. Eu não pedi réplica, estou falando sobre seu roubo. Se quiser bancar o idiota, nós podemos esquecer as perguntas e posso simplesmente finalizá-lo. Então ele pressiona a cabeça do velho contra o chão e encosta o cano do livro na cabeça dele. Ah, mas livro não tem cano. Você entendeu. Quando você precisa compensar uma perda monetária, de onde vem o dinheiro? Depois de um breve momento de hesitação o velho responde. Da contribuição pública. Eu não entendo essas coisas complicadas, fale em termos leigos para que eu possa entender. Impostos, o dinheiro vem dos impostos. Exato. Acho que você sabe que esse dinheiro pertence aos cidadãos, e não a você, não é? Um capacho se sentindo especial,
pensa que conseguiria surpreender o mascarado se aproximando sorrateiramente, mas falha miseravelmente e recebe um buraco extra em sua perna. As outras pessoas vendo isso, finalmente percebem o risco e saem correndo, ficando para trás somente a amiga do mascarado. Então agora vamos para a terceira pergunta. Quantas pessoas 300 milhões de ienes podem salvar? O velho não entende a pergunta, então o mascarado começa a explicar. Você é da elite, um aristocrata inteligente, não? A resposta vem da história que contei antes. Se dividirmos 300 milhões por 10 milhões, você poderia salvar 30 pessoas. O que significa que você finalizou 30 pessoas, o que faz de você uma pessoa má, e que merece ser finalizado. O velho em desespero, questiona se o mascarado realmente acredita nisso, e começa a implorar para que um de seus capachos o salve, que se fizer isso vão ganhar um cargo maior. Como se desse para ganhar algo estando em sono eterno? Então o mascarado anuncia que fará a última pergunta, e o velho grita em desespero para salvarem ele. O capacho corre que nem uma gazela em direção ao mascarado enquanto grita, mas quando se aproxima recebe um golpe na cara que o faz perder alguns dentes. O plano dentário deve estar em dia, então tá safe. E olhando para o velho ele faz a pergunta. Depois que todas as pessoas mais do mundo estiverem em sono eterno, este mundo será pacífico? O velho em desespero responde que não importa quantas pessoas ele finalize, sempre haverão mais. O mascarado então começa a rir alto e proclama. Se for assim, então os finalizarei também. Limparei toda a maldade. Aquele que destrói o mal, isso mesmo. Isto é Akumetsu. Diz ele descendo o machado. Ah, galera, se puder, deixa um like para ajudar o canal. A segunda obra é All You Need Skill. Ela começa com uma mulher usando uma armadura e segurando um machado enquanto conversa com um soldado em seus momentos finais. Ela diz ser Rita Vrataski, e que ficará ao lado dele até seu último suspiro. A cena troca para o protagonista acordando em seu alojamento enquanto um rádio ao fundo fala sobre o clima local. Enquanto se senta na cama, ele se questiona se aquilo foi um sonho. Um sonho com uma sensação ruim. Um em que ele vai de vala e tem um braço explodido. Seu companheiro de quarto chama seu nome e pede para ele assinar uma confissão de ter roubado a loja de bebidas. Algo que Keiji alega já ter assinado. Então seu companheiro insiste para que ele assine, e explica que isso é uma estratégia para festejar agora, e depois entregar a confissão com a assinatura da pessoa que se foi na batalha. Keiji diz que conhece a tradição, mas que é estranho porque a batalha seria naquele mesmo dia. Seu amigo pergunta do que ele está falando, porque eles irão beber hoje e a batalha será no dia seguinte. O protagonista se surpreende ao saber disso. Seu amigo vendo isso, diz que não tem problema ele ficar nervoso, já que seria a primeira batalha dele. Então ele pensa estar mais nervoso que o normal, e algumas explicações nos são mostradas. Eu sou um soldado, e amanhã será a primeira vez no campo de batalha. A raça humana está travando uma guerra nunca vista antes. Os inimigos são monstros que chamamos de mimics. De onde vieram e em qual ambiente vivem, nós não sabemos. A única coisa que sabemos é que eles querem exterminar a raça humana. Os humanos organizaram uma força de defesa contra eles. Mas a guerra prolongada nos custou um alto preço. Europa, Oceania, África, a humanidade continua recuando graças às derrotas. Agora os mimics se dirigem ao Japão. O Japão é a única área industrial capaz de criar armaduras de batalha. E para defender essa área, a União de Defesa enviou suas unidades para nossa base. E essa é uma unidade americana liderada por Rita Vrataski. Sua unidade é basicamente a única que saiu vitoriosa em batalha. Descendo da cama e interrompendo seus pensamentos, o amigo dele diz para ele apenas não acertar seus companheiros, e que se sair vivo da batalha já vai ser incrível, e sugere treinar com o sargento Cabeça de Músculo. Então esse mesmo sargento surge assustando ele. O sargento anuncia que eles terão um treinamento em breve porque foram encontradas várias falhas nos equipamentos deles,
e depois ele sai, os deixando para trás enquanto reclamam. Os soldados se questionam que tipo de treinamento seria. E o prota diz que poderia ser treino básico, diz que sonhou com isso e que seriam 3 horas fazendo flexões. Ao que seus companheiros dizem esperar que seu sonho não se torne realidade. Trocando a cena, mostra o prota e seus companheiros fazendo flexão, enquanto seu amigo reclama que o sonho realmente se tornou realidade. Olhando ao fundo eles veem a unidade americana e Rita entre eles, e se admiram por ela ser baixinha. Mas enquanto o prota olha para ela, se questionando se ele já não a viu antes, os olhos dele se encontram e ele fica tenso. Pouco depois, ela começa a se mover na direção dele, e ele fica torcendo para que ela não vá até ele, mas ela vai até o comandante e pede para participar dos exercícios, para em seguida ficar ao lado dele para fazer as flexões. Já ao lado dele, ela diz que ele a estava olhando e que não gostava que as pessoas ficassem a encarando. O treino acaba antes do que no sonho. De noite, enquanto seus amigos bebem, ele fica no quarto lendo e se perguntando se recebeu spoiler da história, já que parecia se lembrar do final. Ele também lembra que no dia seguinte, ele vai para a batalha contra os Mimics, e que no sonho a Rita não fazia flexão com ele. Então pensa que aquilo foi só um sonho e que não vai de vala. Ao trocar a cena, mostra os soldados se preparando enquanto um anúncio sobre o objetivo e local que eles vão é passado para eles. Com isso a operação começa, e eles estão deitados em prontidão com seu amigo dizendo para o prota se acalmar que o objetivo é simples, que só precisam acabar com os Mimics que fugirem do ataque principal. Então os monstros aparecem e o confronto começa, porém a quantidade de monstros é maior do que o esperado e começam a sofrer baixas. Assim que seu amigo avisa para mudarem de posição, ele é alvejado, e enquanto o prota está distraído olhando para o corpo de seu amigo, ele também é atingido. Ele então acorda novamente no alojamento, mas agora está assustado pelo que acabou de passar. Seu amigo novamente pede para que ele assine a confissão, então ele se lembra da dor e sofrimento que sentiu ao fazer a passagem e chama o Hugo. Ele então volta a se questionar se aquilo realmente foi um sonho, mas quando seu amigo diz que a batalha será do dia seguinte, ele rapidamente pega o livro que estava lendo e começa a verificar a história, confirmando assim que já sabia o que estava escrito, que era o que tinha lido antes da batalha e que seria impossível ter sonhado com uma parte do livro. Então ele lembra que embora no dia anterior fosse a primeira vez que ele lia o livro, não parecia, e que mesmo antes ele tinha sonhado que já tinha sido finalizado, mas que da outra vez o braço tinha sido arrancado. Ele pensa que talvez tudo aquilo não seja apenas um sonho. E isso significa que ele já foi de vala 2 vezes. Ao notar isso, ele se desespera e chega à conclusão de que se ficar ali, ele vai de vala mais uma vez no dia seguinte. Então ele sai correndo enquanto seus amigos gritam perguntando onde ele vai. Enquanto está correndo, ele pensa que deve ir para um lugar bem longe, que não quer passar por toda aquela dor novamente. Mas enquanto estava correndo ele bate em uma garota derrubando ela e as batatas que ela levava. Ele se desculpa e ela pergunta se ele está bem, já que estava com um corte na cabeça. Se levantando ele diz estar bem, e se desculpando novamente ele tenta sair. Mas o sargento aparece perguntando o que estava acontecendo, e vendo o machucado do prota, ele diz que deve ir à enfermaria e que não precisa aparecer no treino básico. Ele volta a correr e foge da base mesmo sabendo que os desertores seriam finalizados, mas que iria de vala de qualquer forma se ficasse, então que valia a pena tentar a sorte fugindo. Depois de correr por um bom tempo seguindo a estrada em direção à cidade, ele encontra um velho e sua neta. O velho pergunta se ele é um soldado e que nunca o tinha visto. Também diz que a neta falou que o mar estava com uma cor estranha e por isso foi até ali. Vendo os 2 civis em sua frente ele se lembra de que aquele é um território seguro e que estaria tudo bem. Mas contradizendo os pensamentos dele, o velho em sua frente acaba de ficar uma cabeça mais baixo, e antes mesmo que a garotinha se desse conta do que havia acontecido com seu avô, ela também é alvejada e tem ombro e cabeça desintegrados. O prota então se questionando em como isso era possível, se vira para o mar e ali estava um Mimic.
Se virando para correr e pensando por que um mimique estaria ali, ele é alvejado na perna e em seguida no peito. E ele acorda novamente em seu alojamento, mas dessa vez não está assustado. Ele se senta e pergunta para seu amigo se ele tem um livro. Já sabe, né? Depois do amigo confirmar, ele pede para vê-la, então ele a pega, e sem hesitar coloca o cano em sua boca e puxa o gatilho. Novamente acorda em seu alojamento, mas agora tendo certeza de que toda vez que ele for de base o dia se repete. Ele começa a pensar sobre sua situação, se dando conta que ele é provavelmente o único preso nesse loop infinito, que está sozinho lutando contra um fim trágico, e que a única forma de resistir é sobreviver e vencer. E pensando em todas as vezes que foi de base, ele escreve o número 5 em sua mão, sinalizando que essa é a 5ª vez que faz o loop, e que esse é o início de sua luta. A terceira obra é Feng Shenji. Ela começa com um velho fedido e feio pacas com um urubu em seu ombro chegando em uma cidade. Os moradores parecem assustados com a presença daquele velho, então se afastam dando passagem para ele. Já o velho parece contente de estar ali, e alega que esse é um lugar agradável, e segue seu caminho. Ele chega no palácio e entra sem qualquer cerimônia, e ao se encontrar com o imperador, ele não demonstra cortesia alguma, algo que ninguém ali parece se importar. Então o velho começa a falar. Finalmente te encontrei, imperador de Shan. O imperador e os outros ali não se dão ao trabalho de responder. Então o velho continua. É tão cansativo ser um mensageiro, andei durante 30 dias sem descanso para transmitir uma mensagem a você. É uma mensagem de Tian, é o decreto dos deuses, então por favor preste atenção na mensagem. Esse Tian é tipo um panteão, então seria a mensagem de todo o panteão de deuses, pelo menos é isso que eu entendi. O imperador, sem esboçar qualquer reação, apenas pede para que ele prossiga. Por 600 anos a província de Shang serviu aos deuses e fez várias contribuições, porém, algo mudou desde que você subiu ao trono, então os deuses estão começando a duvidar de sua determinação em servi-los. Retirando um pergaminho de suas costas, e estendendo para um soldado próximo ele continua. Porém, essa situação ainda pode ser corrigida, dentro desse pergaminho está a localização de um novo local de escavação. Então Vossa Majestade, dê o seu melhor para obedecer às ordens. Pegando o pergaminho o imperador pergunta. Cavar outro buraco? Todo ano nós investimos dezenas de milhares de homens, então como você espera que reunamos mais mão de obra para cumprir a vontade dos deuses? Isto é verdade, porém, mesmo que Shang não tenha homens restantes, existem outras províncias próximas que ainda não sabem o que significa servir aos deuses. Está dizendo que Tian está ordenando que eu envie uma expedição contra essas províncias, e que confisque os recursos deles em benefício próprio. Exatamente, você é insubstituível, e sendo líder de dezenas de milhares de soldados poderosos, você é capaz de derrotar todas as províncias vizinhas. Esta é uma oportunidade fabulosa. Você se tornará o fundador da dinastia que governa tudo sob os céus. E assim também levará grande parte da população a se submeterem aos deuses de Tian. O imperador então começa a rir alto e volta a falar. A ganância dos deuses está corrompida pela loucura. O mensageiro se surpreende com isso, e o imperador queimando a mensagem continua. Por 30 gerações meus ancestrais trabalharam para os deuses sem serem agraciados. E eu não entendo por que fizeram isso. Estou perplexo. Os humanos temem os deuses, então não precisa de motivo. Seus ancestrais cumpriram seus deveres. Você não está planejando trair seu legado, está? Meus ancestrais falharam em me prover um bom modelo a seguir. Então eu não irei segui-los. O povo de Shang já se cansou de servir aos deuses. Desse dia em diante eles viverão suas próprias vidas. Troca a cena para o filho do imperador reclamando do porquê seu pai decidiu travar uma guerra contra os deuses, alegando que ele deve estar louco, que só um louco pensaria em desafiar os deuses. Há quanto tempo não falo com meu pai? Então começa a lembrar do que o afastou de seu pai.
2 anos atrás, eu briguei com um servo, e o fiz perder um olho. Meu pai descobriu, e por algum motivo ficou furioso comigo. Ele me pendurou em praça pública e me chicoteou. Eu desmaiei na segunda chicotada, mas ele me acordou à força e continuou até que minha pele estivesse dilacerada e em carne viva. Quase fui de base naquele dia, e desde então eu não falo mais com ele. Ele me puniu por um mero servo. Qual o valor de um servo? O que ele está tentando provar com isso? Ele não se importa comigo, então por que eu me importaria com ele? Posso ter uma boa vida sem ele, posso cuidar de mim mesmo. Terminando de vestir a armadura, ele vai até uma fresta na parede para observar o lado de fora. Lá fora os cidadãos estão correndo, e dizendo que os soldados inimigos chegaram, que todos devem esconder seus pertences e as mulheres devem sujar o rosto com lama. O garoto então decide que precisa voltar para perto de sua mãe, e ao sair diz para alguém que estava ali dentro que se os soldados chegarem ali, é melhor não resistir. Trocando a cena novamente, mostra a mãe do garoto conversando com um homem de cabelos brancos. O homem diz que a cidade irá cair. A mulher responde que se esse for o destino, então não há nada a ser feito. Ela diz que está feliz em vê-lo, e pergunta onde ele esteve nos últimos anos. Ele responde que apenas passou o tempo vagando sem rumo. Ela então diz que ele é o espadachim mais habilidoso sob os céus, e que os rumores sobre ele chegaram até ali, e que o imperador sentiu sua falta. Ele fala que quando ouviu as notícias sobre a guerra, ele voltou, e pergunta se realmente vai acontecer. Ela responde que sim, que os soldados inimigos junto com os deuses já começaram seus ataques. Que os soldados na defesa são incapazes de resistir, e que essa é uma batalha perdida. Ele fala que ela deve estar ciente da situação, que é o imperador que os deuses querem, e que ele poderia levar ela embora. Ela recusa educadamente a proposta, e diz que já tomou a decisão de ficar desde o dia em que escolheu ficar com o imperador. Ele questiona se ela morreria com o imperador, ao que ela responde que sim, o que parece deixar ele triste. Ele então diz que sente inveja do imperador, e que fará o máximo para ajudá-lo a sobreviver. A cena troca para o imperador inimigo e o mensageiro dos deuses conversando. O mensageiro parabeniza dizendo que essa será uma grande noite, que ele obedece o decreto dos deuses para acabar com o rebelde e que o mundo conhecerá as virtudes dele. O imperador inimigo responde que apenas estará substituindo o servo dos deuses, que não precisa de títulos, que só deseja que os deuses cumpram suas promessas quando tudo estiver terminado. Então o mensageiro diz que os deuses sempre mantêm suas promessas, e que nunca mentem. Aham, sei. O imperador então se vira para seus soldados, e faz um discurso motivacional para aumentar a moral deles, e deixá-los sonhadores com a conquista. Então a batalha se inicia, e embora os soldados defensores fossem fortes e destemidos, os soldados invasores estavam em um número muito maior, então aos poucos os defensores eram obrigados a recuar. Os cidadãos, percebendo o perigo, começavam a culpar o imperador, e gritavam que ele merecia ser finalizado. O filho do imperador, vendo isso, pensa em seu pai e no que ele havia feito. Ele declarou guerra aos deuses para salvar seu povo da servidão, mas o povo ainda assim o odiava, então ele estava errado, e seu povo gostava de viver para servir. E quando ele tentava sair dali, ele foi reconhecido por um homem que gritou alertando os outros que o filho do imperador estava ali, enquanto tentava pegá-lo. O garoto correu e tentou lutar, mas foi cercado e recebeu um golpe na cabeça, e foi capturado. As pessoas começam a puxá-lo e discutir sobre quem o entregaria para os soldados inimigos. Nesse momento todos ouvem uma voz os mandando parar. O imperador em seu cavalo e seus soldados logo atrás estavam ali. Vendo isso, eles largam o garoto. O imperador então diz que se eles desejam agradar os inimigos, que o prendam e não seu filho. As pessoas com medo não se atrevem a se mover, então o imperador estende a mão e diz que se eles estão com tanto medo que deveriam ir embora. E as pessoas saem correndo. O garoto se levanta, e seu pai pergunta o que ele está fazendo ali, que ele mandou que ficasse com sua mãe. Ele responde que também é um soldado e que pode lutar. Mas seu pai o repreende,
diz que ele não foi capaz nem de se defender de velhos da cidade, então quem dirá de lutar contra soldados inimigos, então ele deve dar o fora dali. Um soldado próximo, diz para ele escutar seu pai, e que sua mãe precisa dele, então entrega a espada que o garoto tinha deixado cair. Ele a pega e sai correndo sem dizer nada. Enquanto passa pelos soldados de seu pai, eles o cumprimentam e dizem para se cuidar. O garoto então nota que seu pai e nenhum de seus soldados parecem estar com medo, e se pergunta se eles não têm medo do sono eterno. Então um homem de cabelo branco aparece perguntando se o imperador não iria se despedir de seu filho. Diz que ele não é um bom pai, e talvez nem mesmo um bom imperador. Os soldados vendo aquele homem o reconhecem. Ele é irmão mais novo do imperador, o homem que abdicou ao trono e se tornou um espadachim de renome. O imperador vendo ele, diz que sabia que ele voltaria para lutar a seu lado, já que ele também odiava os deuses. Mas seu irmão responde que talvez tivesse voltado para arrancar sua cabeça em frente aos deuses para acabar com a guerra. Que embora ele também odeie os deuses, quando ele deixou o trono para seu irmão mais velho, ele pediu para prometer que protegeria o povo. O imperador responde que mesmo que a cidade durasse mais 100 anos sob servidão aos deuses, isso não teria sentido. Ele não suporta viver como um servo, nem continuar fingindo ignorância, que se o irmão insistir que eles deveriam se manter em servidão, ele poderia finalizá-lo agora mesmo. Seu irmão diz que ele não mudou nada, e pergunta se ele sabe que vai de F. O imperador então diz que todos os covardes já foram embora, então seus soldados gritam que não temem nada e que irão lutar até o fim. O imperador olhando para eles diz que isso é ótimo, e atiça o cavalo para avançar. Do lado de fora, o imperador inimigo observa a batalha enquanto pensa que as defesas externas já foram destruídas, e que segundo olheiros restam poucos soldados, e que mesmo que o imperador seja corajoso não há nada que ele possa fazer nessa situação, que a vitória já estava decidida antes mesmo do início da batalha. O mensageiro dos deuses aproveita para fazer uma bajulação sobre os soldados dele serem incríveis, que o mundo será dele e blá blá blá. O imperador observou então que os deuses ainda não haviam enviado reforços. O mensageiro dá uma desculpa dizendo que os deuses não se interessam por batalhas humanas, mas que irão enviar reforços quando for necessário. O imperador inimigo pergunta se o único alvo deles é o imperador da cidade. E o mensageiro diz que sim, que ele ousou se opor aos deuses, então deve ser finalizado. Nesse momento vários soldados que estavam tentando entrar na cidade são arremessados para fora, e lá de dentro sai o imperador montado em seu cavalo, fatiando tudo que vê pela frente, com seus soldados logo atrás. Eles continuam a investida varrendo todos os inimigos em seu caminho. Enquanto isso o irmão do imperador está lidando com os arqueiros inimigos. O imperador continua sua investida, e vendo o imperador inimigo ele o provoca, perguntando se ele gosta de ser o bichinho de estimação dos deuses. Ele então responde que ele é muito arrogante, que os deuses não podem ser ofendidos, e que está ali para eliminá-lo. Então o imperador diz que é diferente dele, que os deuses devem sumir e que não nasceu para ser servo. Que o imperador inimigo vendeu seu povo em troca de benefícios próprios, que não lhe resta mais dignidade e que irá lhe ensinar uma lição. Nesse momento uma voz ecoa pelo campo de batalha, e um homem com pele vermelha surge em frente ao imperador dizendo que aquele homem era dele. Todos os soldados ali sentem a terra tremer com a chegada daquele homem, e o mensageiro dos deuses diz que a hora da execução chegou. Então o deus recém-chegado olha para o imperador, e manda ele aceitar sua perdição. Então é isso, galera. Obrigado por terem assistido até aqui. A gente se vê na próxima. Fui.